Muito bom dia. Começaremos às 8h30. Vai haver alguma questão antes? Por favor. Pois bem, o que escrevi aqui são algumas das coisas que mencionei na aula passada, no final, sobre derivadas parciais de ordem superior à primeira. Definem-se simplesmente por recorrência, de acordo com o que está sugerido na primeira linha lá em cima, para uma derivada de segunda ordem. Para uma derivada de terceira ordem, é a mesma ideia. Usamos algumas convenções para tornar a notação um pouco mais simples quando considero duas derivadas parciais tomadas sucessivamente em ordem à mesma variável, abrevio aqueles del xi em denominador, um a seguir ao outro, por del xi quadrado, como é natural. A primeira observação importante é que nem sempre eu posso permutar a ordem de derivação, que é algo que, se vocês pensarem em funções relativamente simpáticas como sei lá, um polinómio, rapidamente descobrem que para um polinómio podem comutar a ordem de derivação. E começam a ver que, complicando isto um bocadinho, continuam a poder.
Só que é fácil, é relativamente fácil arranjar um exemplo, eu vou mostrar-vos o exemplo clássico disso. Uma função que possui derivadas parciais de segunda ordem num ponto, cruzadas, portanto, cruzadas quer dizer relativamente a duas variáveis diferentes, em que trocando a ordem obtenho uma derivada parcial de segunda ordem cruzada diferente. Okay? Esse exemplo clássico é este. Vou considerar uma função definida em R2, vou escolher, em que o valor num ponto que não a origem é dado por xy, x2 menos y2 sobre x2 mais y2. Xy e zero na origem. Vamos calcular as derivadas parciais de segunda ordem cruzadas deste f. Na origem, a verificar que são diferentes de zero. Na origem. Fora da origem, ela comporta-se simpaticamente. Deixo ao vosso cuidado verificarem isso. Portanto, eu vou calcular esta derivada parcial de segunda ordem em 0, 0, como esta. O que eu estou a dizer é que chega a coisas diferentes. O que é que eu preciso para calcular estas derivadas parciais de segunda ordem? Bom, eu não posso usar regras de derivação usuais para calcular derivadas parciais na origem, certo? De maneira que vou ter que recorrer à definição. Portanto, para esta primeira derivada cruzada, portanto, a última ordem de derivação efetuar em ordem a x, isto será um limite quando h tende para zero de df de y calculado em h0 e subtraindo uma derivada parcial em ordem y em 0, 0, a dividir por h. Esta outra será algo, vou dizer assim, em 0k, portanto o papel do y e do x troca. Ok? Portanto, isto é perfeitamente dual, trocando os x com o y. As derivadas parciais de primeira ordem na origem são ambas zero. Porquê? Bom, porque esta função é identicamente nula nos eixos coordenados. De maneira que, quando vocês consideram o limite de razão incremental para as derivadas parciais de primeira ordem na origem, dá zero. Okay? Mas, portanto, isto já sei df de y00, df de x de 00. Agora, a derivada parcial de f em ordem y num ponto h0
Já tenho que pensar mais um bocadinho. Será um limite quando K tem prazer de f de h k menos f de 00, desculpa, h 0 sobre k, ok? De acordo com a definição. Pois bem, o que é que isto dá? O f, o f de h 0 vai ser 0, ok? Sempre. Porque há aquele fator x vezes y, não é? Portanto, quando y é igual a 0, o f de h 0 vai ser 0. O f de hk, aquela expressão xy, x2 menos y2, a dividir por x2 mais y2. Portanto, se eu dividir por k, fica o limite quando k tende para 0. Portanto, naquele fator x, y passa a ser hk, não é? A dividir por k ainda fica um h. A dividir por está qualquer coisa errada. Eu já simplifiquei. Portanto, não está com nada errado. Eu é que estou a fazer letra pequena demais, já me estou a enganar a mim próprio. Portanto, quando k tende para 0, o valor que eu obtenho é simplesmente h, porque a fração vai tender para h quadrado sobre h quadrado. E ainda tem aquele fator h cá fora. Okay? Portanto, o df de y em h0 vai ser simplesmente igual a h. Okay? Vamos tirar daqui estas coisas que nem ficaram lá muito visíveis. Da mesma forma, a derivada parcial em ordem a x em 0k vai ser igual a k. Ok? Portanto, vamos guardar esta coisa. Portanto, juntando as minhas conclusões, de maneira que a derivada de segunda ordem em 0,0 vai ser o limite quando h tende para 0
de H menos 0 sobre H. Ou seja, vai ser 1, muito simplesmente. A outra derivada, na outra derivada disse, não, disse algo que está errado, não é? Já vamos corrigir. Preciso ver essa com cuidado. Não vai ser K, vai ser menos K. Mas ainda tenho que ver isso. Fui rápido demais a passar da primeira página para a segunda. Limite quando K tende para 0 de df dx 0K menos df dx 0,0 sobre K. Eu estou a dizer é que isto é simplesmente o limite quando K tende para 0 de menos K sobre K, que é menos 1. Aqui eu disse um disparate sobre aquela derivada parcial em ordem x, portanto, convém convencer-vos que não estou a aldrabar. Esta era o limite quando h tende para 0 de f de h k menos f de 0 k sobre h. Portanto, h quadrado menos k quadrado sobre h2 mais k2. O f de 0k é 0. Este fica aqui com h. Portanto, tal e qual como há bocado, este h corta com aquele h. Há bocado era um k que cortava com um k. Fica um fator k de fora. E uma fração que quando h tende para 0, tende para menos 1. De maneira que, de facto, obtenho menos k. Como tinha dito lá em cima. Okay? E é isto que provoca que as derivadas parciais cruzadas desta função na origem sejam diferentes. Okay? Portanto, há aqui algo que corre mal. Estas são as más notícias. No entanto, há boas notícias. Portanto, o nosso primeiro resultado importante de hoje vai ser o seguinte. Se F definida um subconjunto A de Rn, valores em Rm, com A aberto, tem derivadas parciais contínuas de uma ordem J, J natural positivo, em A, então podemos comutar a ordem de derivação nas derivadas parciais de ordem menor ou igual a J. Okay? Portanto, tem licença para permutar
ordem de derivação até a ordem J, se todas as derivadas parciais tiver a certeza que são funções contínuas até a ordem J. Ok? Porque é que isto é verdade? Bom, quando há a pergunta é mutar a ordem de derivação nas derivadas parciais da ordem menor ou igual a J em A. Ok? Para vermos que temos de facto este resultado, basta de facto demonstrar um resultado bem mais simples de enunciar. Okay? Teorema se F definida em A, mas agora o conjunto R2 com valores em R, com A aberto, tem derivadas parciais de segunda ordem contínuas em A, então ou seja, o que eu estou a dizer é que para obter aquele resultado que aparentemente é mais geral, basta demonstrar o caso particular em que J, a ordem de derivação é 2, o número de variáveis é 2 e o contradomínio tem dimensão 1, usando as reduções mais ou menos óbvias para fazer cada uma destas coisas. Para demonstrar este teorema, que é conhecido por teorema de Schwarz, por vezes é conhecido por teorema de Schwarz. O teorema de Schwarz, de facto, exige menos à função, ainda ganho. Portanto, as hipóteses são mais fracas. Mas nós não vamos lidar com essa versão aparentemente mais geral, porque para o que nós vamos fazer não tem grande interesse. Portanto, o teorema de Schwarz ou de igualdade derivadas cruzadas. Okay? E já agora, se eu usar o conceito de resolução de classe CK, para K inteiro maior ou igual a 1, pode ser usado, pode ser citado de maneira mais compacta. Portanto, algo, já começámos na aula passada, se eu tiver uma função G, um certo domínio D em Rn, valores em Rm, com D aberto, G diz classe CK de D, se todas as derivadas parciais de G até a ordem K forem contínuos. Okay? Mais para a frente falaremos de uma função ser classe CK num conjunto não é necessariamente aberto,
mas por enquanto esquecemos disso. Portanto, falamos de classe CK em aberto, que é o que precisamos nos tempos mais próximos. Já agora, C infinito D é a interseção para K natural positivo, todos os CKs de D. Okay? Ou seja, se uma função for de classe CK com K maior ou igual a 1, para todo o K, então diz-se de classe C infinito. Okay? Também precisaremos disso de vez em quando. Portanto, o teorema de Schwartz pode ser em versão de enunciado mais compacto e reduzido as dimensões e a ordem de derivação, simplesmente isto. Se tenho F definido em A, definido em R2, valores em R, e F é de classe C2 em A, com A aberto, então verifica-se isto. Okay? Portanto, isto é uma maneira mais rápida de dizer a mesma coisa, simplesmente. E vai ser aquela que me vai dar jeito a partir de agora. Vamos ter muitos resultados em que a hipótese é, suponha-se que a função é de classe CK não aberto. Em particular, isso vai acontecer nos teoremas de Taylor, da função inversa e da função implícita, que são os resultados grandes que vamos ver a seguir. Porquê é que o teorema é verdadeiro? Nós não vamos fazer a demonstração, mas vou dar-vos a ideia porque é que a demonstração funciona. E podemos fazer isso porque a ideia da demonstração é similar à da demonstração C1 implica diferenciabilidade. Nós vimos na segunda-feira, ok? Portanto, esse resultado envolvia uma ideia engenhosa usando o teorema de Lagrange para funções de uma variável. É a parte importante, a parte técnica importante do que faz, só que não se aplica à mesma função, okay? Mas é muito similar. Okay? Eu vou-vos dar a ideia de a que função é que se aplica o teorema de Lagrange. Aliás, precisa-se de aplicar o teorema de Lagrange duas vezes em vez de uma só, ao contrário do que acontecia na demonstração de segunda-feira. Mas é muito fácil de perceber porquê, como é que as coisas funcionam, etc. Demora um bocado a explicar, nós vamos saltar. Para percebermos como é que isso funciona, suponham que AB é um ponto algures
no domínio da função. Okay? Que a norma de HK é menor que um certo R e que a bola de raio R centrada em AB está contida em. Ok? Então, uma derivada cruzada, por exemplo, esta, do ponto AB, escreve-se como um limite, quando H tende para zero, de F, de DF, escrever espaçado, DF dy, num ponto A mais H, B, menos DF dy, da B, sobre H. Ok? Portanto, nada surpreendente aqui. Eu posso, no entanto, iterar a definição de derivada parcial e verificar que isto é igual a um limite quando H tende para zero, do limite quando K tende para zero, agora substituindo o df de y também por um limite, portanto, similarmente ao que fizemos naquele exemplo há bocadinho. Okay? De f de A mais H B mais K menos f de A mais H B a dividir por K, portanto vou ter um K e um H em denominador. Portanto, o que eu tenho aqui corresponde a substituir este df de y pela sua definição. Portanto, corresponde a isto. Certo? Só que ainda me faltou o do outro df de y que tenho a seguir, mas que é em AB. Portanto, para o outro também preciso de um limite quando K tende para zero, mas é diferente. E tem um sinal menos. De maneira que vamos ficar ainda no numerador desta fração. Mas eu tenho um limite de um limite. Chama-se um limite iterado. Do df de y de AB, fico com menos, porque tenho aqui o sinal menos, f de A B mais K, mais f da AB, e isso também tem que ser dividido por K. Okay? Portanto, este df de y de AB origina, ou melhor, com o sinal menos também, isto tudo corresponde a isto e também àquele K lá embaixo. Ok? Portanto, se eu substituir as duas derivadas parciais em ordem y, primeira ordem, fica um limite de um limite. Okay? Reparem que em denominador tenho um K e um H, em numerador tenho expressões, valores de f em 4 pontos. A mais H, B mais K, A mais H, B, A, B mais K e AB. Okay? Esses 4 pontos formam um retângulo no plano. Okay? Portanto, vamos guardar este. Portanto, se vocês imaginarem o,
o vosso ponto AB tem um B mais K algures, um A mais H algures, por efeito de desenho, estou a supor que o H e o K são positivos, não é? Portanto, eu estou a olhar para valores da função em 4 pontos, são aqueles, 2 deles com sinal mais e 2 deles com sinal menos, não é? Já agora distingo isso. Vou pôr aqui os sinais mais azul. Portanto, F fica com sinal mais os pontos azuis, com sinal menos nos pontos vermelhos. Ok? Ou seja, eu arranjei um limite quando H e K, desculpa, não é assim, limite quando K tende para zero, um limite quando H tende para zero, de uma expressão, vou designar por um triângulozinho de H e K, o A e o B estão supostos fixados, a dividir por HK, ok? Em que aquele triângulozinho de HK, ou delta de HK, aqui não delta, é maiúsculo, é F de A mais H, B mais K, menos F de A mais H, B, menos F de A, B mais K, mais F de AB. Okay? Portanto, este limite do limite, era D2F dy dx de AB. Okay? Se eu trocar a ordem de derivação, a outra derivada cruzada, vai ser exatamente a mesma coisa, mas com os limites por ordem contrária. Em último lugar, em ordem H, e em primeiro lugar, em ordem K. Pois bem, a ideia da demonstração é aplicar duas vezes o teorema de Lagrange àquele delta de HK, esta diferença. Chama-se uma coisa destas uma diferença finita, ok? E tal ideia e nomenclatura aparece-os em cálculo numérico, portanto, aproximar derivações por diferenças finitas. Como é que se pode fazer essa aplicação do teorema de Lagrange duas vezes? Bom, o diagrama que está cá em cima eu vou apagá-lo e dizer como se faz, qual é a ideia do resto da demonstração, em que os detalhes vou saltar muito rapidamente. Portanto, a ideia é mostrar usando o teorema de Lagrange que o limite quando HK tende para 0, 0 de delta HK de HK a dividir por HK
que é exatamente o que nós tínhamos nestes limites iterados. Eu não vou calcular os limites iterados. Os limites iterados serviam-se como motivação. Okay? Portanto, vou calcular um limite sem ser iterado. Portanto, em que toma um limite no sentido de R2. O limite em R2 de delta de HK sobre HK é igual, tanto a derivada cruzada por esta ordem em AB, como para isso preciso, para cada uma daquelas derivadas cruzadas, 2 aplicações do teorema de Lagrange. Portanto, isto acaba por dar 4 aplicações do teorema de Lagrange. Portanto, vocês estão a perceber porque é que eu estou a evitar de fazer os detalhes. Não é? Como é que esta história começa? Bom, portanto, tem que se aplicar, tem que considerar uma função de uma variável a que se vai aplicar o teorema de Lagrange. Qual é essa função? Num dos casos. Bom, se eu considerar g de t igual a f de a mais t, ok? B mais K, e não acaba aqui, menos f de a mais t, b, ok? Então, vocês podem verificar que o g de h menos g de 0 é exatamente igual àquele delta de hk, ok? Portanto, eu considero uma função de uma variável que em h me dá isto e que em 0 me dá o simétrico disto, ok? Portanto, este é o g de h, este é o g de 0. Portanto, se aplicarmos uma vez o teorema de Lagrange a este g, o resultado vai ser h vezes uma derivada parcial em ordem x do f num ponto. Estou a dizer mal, não é? Em ordem x, não. Em ordem y. Não, está bem, estou a dizer bem. Derivada parcial em ordem x, é melhor eu escrever isso. Não começo a dizer coisas que não correspondem à realidade. Portanto, vai ser a derivada parcial do f, ok? Em ordem à primeira variável, que é onde está o t, num ponto a mais θ h, que é um ponto algures entre a e a mais h, e fico com b mais k relativamente à primeira parcela, e depois fico com um df dx no mesmo ponto, a mais θh, só que em b, ok? Portanto, o g de h menos g de 0 acaba por ser uma diferença de valores da derivada parcial do f, ok? Que vão estar, se eu voltar àquele diagrama com 4 pontos, portanto, aqueles 4 pontos eram assim, não é? Positivos aqui, com sinal mais aqui, os outros acolá. Portanto, o que eu obtive aqui, A mais θH, B mais K. Ou seja, isto é um valor intermédio no eixo X, cá em cima, menos um valor
na mesma linha vertical, cá em baixo, nestes 2 pontos verdes. Portanto, esta diferença se arranja uma primeira aplicação do teorema de Lagrange com esta função auxiliar, dá-me uma diferença de valores da derivada parcial de f em ordem x em 2 pontos que estão assim. Mas agora, como isto também é uma diferença de valores de uma função, só que agora é o df de x, acabo por poder arranjar um outro ponto, algures naquele segmento, marquei agora amarelo naquele diagrama, em que esta diferença de derivadas parciais em ordem a x é igual a uma derivada parcial de segunda ordem de f, primeiro em ordem a x e depois em ordem a y, ok? No ponto amarelo. Okay? Só que agora, se eu fizer o retângulo original encolher, ponto amarelo, vai ter que tender para A, B também. Okay? De maneira que esta é a ideia para obter que o limite do delta HK dividido por HK é igual a uma das derivadas cruzadas no ponto AB. Para a outra, o que eu preciso escolher é uma função auxiliar de maneira diferente. Portanto, eu comecei aqui com um G em que a segunda coordenada que era diferente, não é diferente. Depois preciso de uma outra função auxiliar em que a diferença está nas primeiras coordenadas e não nas segundas. Okay? E dessa maneira acaba-se por lidar com 2 pontos aqui, agora nas cruzinhas, e depois, numa segunda aplicação, arranjamos um ponto algures numa linha horizontal. Marquei-o ali com uma cruzinha amarela. Aquele ponto também vai tender para a B, só que as duas aplicações do teorema de Lagrange para esse outro dão a derivada cruzada, mas pela outra ordem. Portanto, vocês estão a ver que isto tem muita contabilidade de aplicações de teorema de Lagrange, mas não é uma ideia complicada. É uma ideia relativamente simples, estamos a brincar com funções de uma variável para lidar com isto. Portanto, não vamos fazer mais nada. Vocês têm uma demonstração completa no texto, se quiserem ver, verificar que isto funciona. E, basicamente, fazemos o mesmo tipo de coisa que fizemos na segunda-feira, só que dá mais trabalho. Bom, portanto, fiquei com licença para trocar ordens de derivação, desde que tenha garantias de continuidade de derivadas parciais. Bom, vamos precisar agora alguns resultados sobre funções de classe C1 e CK. Os dois resultados que eu quero vos falar, um será sobre a derivação de integrais paramétricos, estranhamente, okay? Em que as hipóteses naturais vão ser a função de ser de classe C1. O outro vai ser o teorema de Taylor. Portanto, para falar do primeiro, tenho que falar de integrais paramétricos e antes de falar da derivação dos ditos, vou precisar de falar da continuidade dos integrais paramétricos. Portanto, vai ser preciso quando, nas hipóteses, para demonstrar o resultado sobre derivação. O que é que são integrais paramétricos? Primeiro. Professor, Sim, diga. em que página de texto é que estamos agora nesta matéria? Epá, é fácil de encontrar. Mas não vou responder à pergunta agora, basta ir lá ir, porque saltámos o teorema da função inversa e da implícita, e está logo a seguir. Okay? Dá logo a seguir às funções de classe T, no fim. Na mesma página, inclusive. Obrigado, É uma professor. aplicação do que fizemos para funções de classe C1. Pois a aplicação de funções de classe CK com K maior ou igual a 2
que está na mesma página onde está o resultado que eu acabei de falar. Okay? Portanto, integrais paramétricos. Suponham vocês, portanto, isto é um exemplo primeiro, o mais geral possível, mas mais uma vez, nós percebemos bem o que está a acontecer em dimensão 2, rapidamente percebemos o que passa quando temos mais dimensões, mais variáveis. Suponha-se que temos uma função f definida num subconjunto de R2, ok? Vamos supor que, inclusivamente, há um intervalo. E vou ler, para nos lembrarmos disso, vou chamar-lhe I ao conjunto, valor em R, portanto, I, um intervalo, podemos supor que é da forma AB por CD, com os intervalos, podem ser limitados e fechados, ok? Portanto, ok? Portanto, a variável x tem AB, y está em CD. E eu posso perfeitamente definir uma função g em CD, valores reais, à custa de g de y é igual ao integral entre a e b de f de x e de y. Integrado só na variável x. Okay? Portanto, eu integro. Uma das minhas variáveis é a variável relativamente à qual eu integro, e a outra vai ser a variável da função que fica definida dessa forma. Claro está que isto precisa, portanto, suponho que a função que eu obtenho fixando o y e variando o x, pus ali uma pintinha no lugar do x, é integrável para cada y pertencente a CD. Okay? Para isto poder-se fazer. Este tipo de coisa chama-se um integral paramétrico. De certeza que não me tenho que preocupar com a integrabilidade se supuser logo à cabeça, se eu supuser f contínua, nós sabemos que se pode dizer de classe C0 em AB CD, os integrais existem, de certeza. Portanto, não preciso estar a supor que o f com y fixado é uma função integrável em AB. Portanto, se eu supuser que o f é contínuo. Nós vamos supor isso. No que vamos fazer a seguir. Não vamos ser o mais gerais possíveis, vamos supor que aquele f é uma função de duas variáveis contínua. Ok? E estamos interessados em saber que propriedades eu posso tirar para o G. Ok? Em particular, exemplos de coisas destas. Vocês podem supor o seguinte exemplo. Suponham que f de x e y é
x quadrado exponencial de x quadrado y. Ok? Parece uma função contínua suficientemente simpática. E que à custa desta definem g de y como sendo o integral entre 0 e 1 de x quadrado exponencial de x quadrado y em ordem ao x. Portanto, o x é a variável de integração. Quando vocês integram, ficam com uma função de y. Sabemos calcular aquilo de maneira a livrarmos do integral? Não. Porquê? Porque aquela função não é elementarmente primitiva. Portanto, muitas vezes acontece isso. Nós definimos integrais paramétricos e mesmo que saibamos qual é a função integranda explicitamente, às vezes não sabemos sequer, é uma função que tem certas propriedades, mas aqui eu até indiquei qual era a função, mas eu não sei explicitamente calcular um integral e livrar-me do símbolo de integral. Okay? Portanto, x quadrado exponencial de x quadrado y não é elementarmente primitivável. De maneira que é natural, por vezes, nós queiramos conhecer propriedades de integrais paramétricos à custa de propriedades da função integranda, okay? Como função das várias variáveis. Okay? O primeiro resultado que vamos ver desse género é o seguinte, que eu vou enunciar, para simplificar, com funções de duas variáveis. Depois há um análogo em mais dimensões, depois enunciarei, mas comecemos por um resultado para funções de duas variáveis. Suponha-se f em AB por CD valores em R é contínua. Então, G definida em CD, valores em R, definida por G de Y igual a integral entre A e B de f de xy dx é contínua. Portanto, se eu começar com uma função contínua, duas variáveis, integrar a ordem uma delas, o resultado ainda é uma função. Okay? Portanto, é este o primeiro teorema que interessa sobre este assunto. Porquê é que isto é verdade? Vocês podem estar a pensar, faltam só 5 minutos, não vai dar para demonstrar. Dá para demonstrar. Não é difícil perceber porque isto é verdade. Se eu escrever G de y menos um G de y0, okay? Isto é muito simplesmente a diferença de dois integrais. Okay? Que, obviamente, eu posso escrever como um único integral. Tenho aqui função integrando a diferença do f num ponto y qualquer de CD com
o valor de f num ponto x, y, z. Portanto, eu vou tentar provar a continuidade em y, z. Como é que faço isso naturalmente? Considero esta diferença em módulo, olho para o módulo das diferenças integrais, é igual ao módulo disto, que é menor ou igual ao integral entre a e b de módulo de f de x, y menos f de x, y, z. Ora bem, o que eu quero é, naturalmente a seguir, o que eu quero fazer é estimar aquele módulo de f de x, y menos f de x, y de 0, dizendo se y estiver suficientemente perto de y de 0, eu posso dizer que isto é menor que um epsilon, mas tenho um problema. O meu problema é o aparecimento daquele x. Portanto, eu quero controlar aquela função integranda, que tem esta última expressão, independentemente do x. Okay? Mas nós sabemos do que andamos a ver de continuidade que f, como eu supus, f contínua no intervalo limitado e fechado de R2, f é uniformemente contínua em AB por CD. Pelo teorema de Anne-Cantor, nós já usamos para outras coisas. Ou seja, dado epsilon positivo, existe delta maior que zero, tal que se norma de xy menos x0, y0 for menor do que delta, então módulo de f de xy menos f de x0, y0 é menor que epsilon, e agora, junto àquela condiçãozinha, faz isto ser continuidade uniforme. Qualquer que seja o x0, y0. Em AB por CD. Okay? Com esta condição, graças a este qualquer que seja o x0, y0, aqui está, vocês de facto podem lá ir atrás e dizer, eu aqui nem sequer preciso da primeira coordenada ser diferente, não é? Porque a primeira coordenada, naquela estimativa que tinha lá atrás, o x era igual, ok? Mas com esta condição, eu posso dizer, se módulo de y menos y0, portanto, seja epsilon maior que zero, dá. Vamos isso cá em cima. Seja epsilon maior que zero. Ok? Eu posso arranjar um delta nas condições que tenho aqui para continuidade uniforme. Então, se módulo de y menos y0 for menor que delta, a norma da diferença deste argumento e daquele argumento também é menor que delta, porque a primeira coordenada é igual. Certo? De maneira que eu posso chegar aqui e dizer, isto com certeza vai ser menor que integral entre A e B vezes epsilon, que é o majorante que serve, em todos os casos, graças à continuidade uniforme. Portanto, isto fica menor que epsilon vezes B menos A. Ok? Portanto, usando continuidade uniforme, eu consigo provar que os integrais paramétricos de funções contínuas no intervalo limitado e fechado são também funções contínuas.
isto vai ser preciso a seguir quando, para além da continuidade, eu for tentar arranjar um resultado que me permita fazer derivações de integrais paramétricas. Ou claro, derivadas ou derivadas parciais, se tiver mais variáveis, porque enquanto eu estava aqui em R2, mas vou querer estar com mais variáveis, se necessário. Se posso fazer esse tipo de contas. Ok? É isso que vamos ver no princípio da próxima aula e também iremos ver na próxima aula o teorema de Taylor. Ok? Portanto, a hipótese para o resultado de derivações de integrais paramétricas, que é conhecido como regra de Leibniz, vai ser uma função ser de classe T1 num certo intervalo. Okay? Por isso é que estamos a falar de um certo classe T1. Até lá. Por hoje é tudo. Se alguém tiver uma questão. Professor, eu tenho uma pergunta. Sim. Até que ficha é que sai para a primeira prova? Até que ficha é que sai para a primeira prova? Até a ficha que lida com extremos em pontos interiores. Ok, obrigado. Usando fórmula de Taylor. Então quer dizer que a próxima aula também vai sair. Sim. Em termos de aula teórica, é toda esta semana, até sexta-feira. Ok, Em termos de aulas de problema, ainda tem mais a semana que vem. ok. Obrigado, senhor. Até amanhã, senhor. Com licença. Até amanhã.